Então, pessoal, estamos de volta aqui, o bloco número 2 da aula aí do dia 20/3. Vamos finalizar fluxo de caixa para daí a gente avançar, então, para outra parte aí da matéria, tá bom? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguma certeza? Também não? Se não tem dúvida, não tem certeza, então tá bom. Porque o meu objetivo aqui é gerar confusão. Quanto mais confuso vocês ficarem aí, melhor, tá certo? Isso acaba fazendo a gente estudar um pouquinho mais. Muito bem. Bom, vamos lá, pessoal. Dúvidas, Márcia, Daiane, Alex, Glauci, Janaína. Todo mundo aí tranquilo? Por enquanto, tudo Suave, certo, né? nada resolvido. Oi? Tudo certo, nada resolvido. Por enquanto suave aí, né? E assim, na verdade, gente, o importante é que assim, a gente tem que entender a estrutura de como monta um fluxo de caixa, certo? Exatamente, como a Márcia falou, mas depois, quando você tem operações mais complexas, balanços mais complexos, é aí que começa a surgir dúvidas, tá? Então, só vamos finalizar esse aqui e aí ver como que vocês preferem dar o andamento da aula, ok? Que aqui quem manda são vocês, tá? Bom, pessoal, a gente tem o seguinte aí. Bom, nós estávamos falando deste fluxo aqui, tá? Então, pessoal, eu sempre considero, tá, lucros acumulados como sem efeito, tá bom? E aqui, ó, a gente tem, então, na demonstração de resultado. Então, tem aqui, ó, receita de venda, custo, lucro, salário, tal, lucro líquido. Então, isso aqui eu vou perguntar ali para a Daiane Farias. Cadê? Ela tá ali? Chegou? Muito bem, Daiane. Agora sim, Daiane. As contas de resultado. Pessoal, então a gente tem que separar as contas de resultado de lucros ou prejuízos acumulados, tá? E contas de reserva, por exemplo. Contas de reserva são contas sem efeito, tá? Agora sim, Daiane, vamos lá. Se você quiser comentar aí. Quando a gente pensa em termos de, como eu posso dizer, de resultado, então o lucro ou prejuízo é operacional. Tá? Ele faz parte, ele vem da operação. Então, seja lucro ou seja prejuízo, ele vem da operação. Tá bom? Então, aí realmente a gente tem um resultado operacional, ou seja, um resultado classificado como operacional. Tá bom? Então, a gente poderia até pegar aqui, classificar aqui todas as receitas e despesas, aqui tudo como operacional, tá? É mais fácil nós colocarmos aqui embaixo, ó, tá? Só no lucro líquido, como operacional. Por quê, pessoal? Aqui nesse exercício, nesse exemplo, não tem. Mas aqui dentro a gente vai ter itens que são ajuste, tá? Você vai ter aqui operacional, você vai ter itens que são ajuste, tá? Mas vamos inicialmente classificar ele aqui como operacional, tá bom? Bom, então até aí tudo bem, né, pessoal? Agora eu tinha feito aqui as 3 etapas, agora qual que é a próxima etapa? Uma vez que você classificou aí, vamos lá, se você identificou lucro, caixa equivalente de caixa, apurou as diferenças, a variação entre as contas, classificou, qual que é a próxima etapa? Você acha que é a etapa 4, né? Aí é só montar o fluxo de caixa, tá? Vamos ver aqui. Então, a Janaína está perguntando. Quando é destinado o valor de distribuição de lucros, a pagar fazemos o ajuste. Você tem exemplos? Como é que vocês fazem, Janaína? Como é que vocês fazem isso lá na sua empresa? Me explique esse ajuste aí, como você faz. Eu vou te explicar como é o mais comum aí para a gente... como posso dizer, a forma mais utilizada pelas empresas. E aí, se a Janaína tiver isso lá também, se ela puder falar, a Daiane, a Janaína não, a Daiane Farias, ou Alex, né? Para a gente entender esse exemplo. Este exercício não tem, acho que o próximo também não. O outro vai ter, tá? Então, como é que vocês fazem lá, Janaína? Você consegue falar aí? Bom dia, tudo bom, professor? Bom dia, tudo bem, você? Tudo bem.
Então, nas últimas DEFs que a gente tem feito, eu tenho neutralizado esse valor, na verdade. Eu tenho tirado ele como é uma provisão, eu tenho simplesmente neutralizado ele, porque como ele está no PL, eu não informo o valor do PL, que nem o senhor disse, né? A gente vai informar lá em cima o resultado. Mas já teve casos em que o auditor pediu para a gente destacar isso em ajuste, naquela linha de ajuste, e aí a gente adiciona em cima, vamos supor, e exclui embaixo, entendeu? A gente tira a informação que está lá, por exemplo, eles consideram como atividade operacional, tá? Tá. Vamos lá, eu vou te explicar como tem que ser feito isso. Daiane e Alex, vocês que montam o fluxo de caixa lá, como é que vocês dão o tratamento para essa destinação de lucro? Como é que vocês lançam isso lá no fluxo? Vocês têm essa situação ou não? Eu pergunto porque às vezes pode ter prejuízo, né? Oi, não estou ouvindo. Oi? Estão ouvindo, pessoal? Ficou mudo. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo aí, Edu? Então, beleza. Daiane, você tem essa operação lá na empresa? Professor, eu não entendi muito bem essa questão do ajuste que ela falou que faz quando dá lucro. Então, assim, eu entendi mais ou menos também, mas não está correto não, viu, Janaína? Eu já vou te falar que não. Eu queria ouvir o Alex e a Daiane como eles montam isso lá. Eu fiquei confuso, porque... Então, para explicar para você direitinho, porque não é adequado isso que está sendo feito. Eu vou explicar, mas vamos ver como é que eles fazem lá. Como é que vocês fazem, Alex? Não, porque se você vai entrar para... Você já destinou, você fechou o fluxo de caixa, entrou o lucro. Na verdade, se ele já foi destinado, você vai montar as destinações ali dentro da movimentação, igual a gente acabou de falar do financiamento, se ele vai ser aporte e tudo mais. E a gente vai classificar nas linhas de acordo, assim, com o propósito. Vamos lá, aumentou o capital com esse valor? Não. Então, ele vai ficar, se aumentou o capital, na linha de reinvestimento lá dentro do próprio investimento. E a gente vai movimentar ali dentro da variação, conforme cada movimentação, olhando para a DMPL. Então, a conta que eu movimentei, eu acabo trazendo essas variações. Então, mais ou menos, Alex. Eu vou repetir para a Daiane, porque ela tinha caído, né, Daiane? A Janaína perguntou o seguinte, por exemplo, eu vou mostrar, tá? Eu vou fazer contabilmente como é que a gente deveria fazer. Enquanto isso, eu vou ver se eu acho um outro fluxo aqui que a gente tem essa situação. Como é que a gente dá o tratamento? A pergunta era, por exemplo, então vamos lá, 2020, tá bom? Eu tive um lucro de 100 mil reais. Tá? Então, eu peguei o resultado, o lucro lá vai ser operacional, nós vamos montar o fluxo agora, ele é operacional. Aí, desses 100 mil reais, 10 mil eu distribuí como dividendos. Eu tirei de lucros ou prejuízos acumulados então eu debito lucros ou prejuízos acumulados e credito dividendos a pagar lá no passivo, tá certo? A pergunta se eu estiver errado, você me corrija, tá, Janaína? A pergunta é, qual o tratamento, ou como que eu devo demonstrar esses 10 mil que saiu dos meus lucros ou prejuízos acumulados e foi para passivo circulante como dividendos a distribuir? Dividendos a distribuir? Mas aí já mudou seria um pouquinho apagar, né? falou. Aí nesse caso já apagar. É apagar, né? Já foi definido e tal. A forma que eu iria classificar, a gente classifica aqui na empresa como financiamento. Financiamento? Sim, dividendos a pagar. Como assim financiamento? Atividade de financiamento. Lá no fluxo de caixa. Tá. Ela pede para não demonstrar, professor, pelo que eu estou entendendo. Se vai para ajuste, você tira o efeito. A Janaína está falando aqui, minha dúvida pelo método indireto. A auditoria pede para neutralizar o valor no fluxo de caixa operacional. Então, não tem que neutralizar, Janaína, você tem que demonstrar, mais ou menos como a Daiane falou aí. Claro que eu sei o que ela está falando, mas queria que ela desenrolasse um pouco mais no sentido de que vocês entendessem. Então, o Alex, eles estão falando correto, vocês estão falando correto, tá, Alex e Daiane, mas como é que demonstra isso lá no fluxo?
para ficar claro aí. Você fala o nome que a gente coloca lá na atividade do financiamento? Oi? Você fala o nome que a gente coloca? Eu vou mostrar aqui para vocês. Não, você vai colocar como distribuição mesmo, não é? Não é isso que você vai fazer? Dividendos a pagar. Lá no como é que se diz? No financiamento. Isso. Bom, vamos lá. Bom, olha só, Janaína, não precisaria fazer ajuste e tal, porque na prática, se a gente for pensar bem, eu vou mostrar aí o que a Daiane está falando, tá? Na verdade, se você for pensar em termos de fluxo de caixa, você não tem ajuste aí, tá? Não tem ajuste, não precisa fazer ajuste, tá? A gente faz o seguinte, primeiro a classificação. Quando eu pago esse dividendo, a gente coloca ele como financiamento, como a Daiane está colocando lá. Quando a gente recebe, a gente lança ele como operacional, tá? Então, o recebimento é operacional e o pagamento é financiamento. Esse é digamos, o conceito mais comum que a gente utiliza. Então, eu não vejo necessidade de fazer ajuste. Veja só, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Mas não precisa neutralizar, não. Eu vou te mostrar como é que é. Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui o outro, eu acho que é este aqui. Ó. Então, tá vendo aqui? Ó? Tá vendo esse balanço aqui, pessoal? Isso aqui é um exercício que eu vou publicar para vocês, tá? Para vocês fazerem. Bom, a gente tem aqui, ó, vejam essa linha aqui, ó. Tá? Vou marcar aqui para vocês, ó. Tá vendo aí? Dá para ver bem? Dá? Ó, então a gente tem X3, X2 e X1, tá? Então pode ver que X1 eu tenho aqui no meu passivo 950 mil. Então eu tirei, se a gente for pensar bem, tá vendo meus lucros acumulados aqui? Eu tirei de lucros acumulados e, claro, distribuí, eu preciso ver aqui, ó, tá vendo? Tem na minha DMPL aqui, ó, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó, tem a minha DMPL. Vocês não estão conseguindo enxergar bem, pessoal? O slide aí, o Excel? Sim. Tá bom, então olha só, aqui ó, eu tenho minha DMPL, tá vendo? Então veja aqui, ó, distribuição de dividendos, ó. Aqui é de um exercício só, que aqui ele está distribuindo de dividendos de 1 milhão. Que se a gente for olhar aqui no passivo, ó, é desse X3 aqui, ó, tá vendo? Esse X3, ele distribuiu, ó, tô vendo aqui na minha DMPL aqui, ó, 1 milhão, tá vendo? Então, quando ele fala que eu distribuí, na verdade eu tirei de lucros acumulados e mandei isso aqui para passivo circulante, tá certo? Mas olha como tem que ser feito, ó. Então vamos lá. Então eu estou montando, vou mostrar aqui para vocês o fluxo, ó. Eu tenho aqui o fluxo de X2 e o fluxo de X3. Eu vou mostrar primeiro o X2, tá bom? X2. Ó, vejam aqui, ó. Primeiro, tá vendo aqui, ó, dividendos? Ó, não tem ajuste nenhum. É assim que você faz, não é, Daiane? Você coloca lá em financiamento com valor negativo. Não é isso que você faz? Isso. Então, só que tem um detalhe. Você tem duas situações. Às vezes você paga dividendos no próprio exercício, certo? Porque vamos supor, você tem um exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Em junho, você pagou dividendos, por exemplo. Correto? Se aquele dividendos de junho, por exemplo, ou qualquer outro período, tá? Ele for do próprio exercício, então você vai ter que fazer nessa situação, você vai ter que declarar ele como saindo lá naquele ano. Porque, veja, você está distribuindo um dividendo que afetou o caixa no próprio exercício, tá? A maioria dos dividendos, você fecha o exercício em 31 de dezembro, a maioria, né? Mas não é a única forma, mas a maioria. E você vai pagar isso no ano seguinte, não é assim? É assim que vocês pagam lá, Janaína? É assim? Essa é a forma ou não? Você paga no próprio exercício ou paga o dividendo no exercício seguinte? Então, o sim é exercício seguinte. Vamos supor, você fecha 31 de dezembro e vai pagar capital aberto, vai ver lá depois de abril, né? Porque tem a publicação ou aprovação da Assembleia. Mas é assim, então você paga no ano seguinte ou você paga no próprio exercício?
Porque pagar no próprio exercício é quando você fecha balanços periódicos, né? Só para eu entender, no ano seguinte, perfeito. Então, ó, a Daiane, vocês também lá são no ano seguinte, aí vai, essa pergunta vale para todo mundo, tá, pessoal? Vocês que distribuem dividendos para os clientes, para as empresas que vocês estão fazendo, a Lilian, que está lá na empresa dela também, vocês estão dividindo, vocês estão pegando esses dividendos, fecha o ano e distribui no ano seguinte, como a Janaína faz? Todos fazem assim, não? A Daiane Só quando sobra dinheiro de verdade. Ah, sim, sim, mas pelo menos provisiona, né? Pelo menos reconhece. Você paga no próprio ano? Paga mensalmente dividendos? Tá. Então tá bom. Então são duas formas de lançar, tá bom? São dois tratamentos diferenciados aí. Por isso que eu estou perguntando. Então a Lilian paga mensalmente. Então apurou, deu resultado, já distribui, certo, Lilian? Perfeito. A maioria paga no ano seguinte. Vamos ver. O exercício que eu fiz aqui é o mais comum, que é pagar no ano seguinte, porque, claro, a gente parte sempre de uma empresa uma SA, ou mesmo uma empresa limitada pequena. O que você tem? Você tem o fechamento e daí a distribuição. Então, olha só, Janaína, como tem que ser feito. Ó, a gente tem aqui, ó. Então, vejam, eu tenho aqui no meu passivo, ó, X2. Tá vendo o X2, ó? Quanto que eu tenho de distribuição de dividendos em X2? Lembra-se que eu tenho dois fluxos, tá, pessoal? Tem aqui, ó, o fluxo de X2 e X3. Então, vamos analisar X2 primeiro. Eu estou distribuindo 1.350.000. Perfeito? 1.350.000. Esse 1.350.000, ele vai ser pago no ano seguinte. Então, olha só. Ano X2, ele sai do meu PL, certo? E ele entra no meu passivo circulante. Agora, ele afetou o meu resultado? Pergunto. Ele afetou o meu resultado? Essa pergunta é para todos, tá? Aquele dividendo de 1.350.000 que eu mostrei ali, ele afetou o meu resultado de X2? Não. Não. Certo? Até porque distribuição de dividendos não afeta resultado, né? Mas não afetou. Segundo, afetou o meu caixa, aquele 1.350.000? Não. Também não, porque ele vai ser pago no ano seguinte. Mas ele afetou meu passivo, certo? Como o Alex tinha falado agora há pouco, eu tenho uma variação na minha conta de passivo. Então, agora, tem um detalhe importante. Olha só aqui, ó, quando a gente vem aqui. Então, vou mostrar o fluxo. Aqui, ó, fluxo de caixa aqui. Ó, tem aqui os ajustes, papapá. Olha aqui, ó, Janaína, tá vendo? Ó, X2, tá vendo? Olha o que eu tenho aqui de dividendos. Olha, X2, eu tenho quanto? 950.000. Em X3, quanto que eu tenho? 1.350.000. Certo? Ó, ele está em atividade de financiamento. Agora, por que eu tenho 950.000 em X2? E se a gente vem aqui no passivo, 950.000 é de X1. Por quê? No ano de X1, o que ocorre? Aquele dividendo, ele foi pago, ele afetou o meu caixa em X2. Então, se você é negativo porque saiu dinheiro, porque ele consumiu caixa. Veja só, quando o sócio investe, não é um financiamento, não é uma entrada de dinheiro, certo? Não é uma entrada de recurso. Financiamento, digamos assim, a essência de um financiamento não é entrar dinheiro no caixa. Quando você devolve os dividendos para o acionista, o que você está fazendo? Você está pegando parte do benefício que o negócio, né, que a empresa gerou e está devolvendo para ele. Então você tem um financiamento e o dividendos é como se fosse um pagamento por esse financiamento. Então, quando você tem um aumento de capital, olha só, um aumento de capital, tá? Ó, capital a integralizar aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, ó, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ó, de 16 para 21 aqui, ó, tá vendo? Ó, 16 para 21. A gente vem aqui na DMPL, aí eu vou ver que aumentou 5 milhões aqui, ó. Da onde veio esses 5 milhões? Ó, veio de fora, tá vendo? Ele não veio de reservas. Então, aqui nós temos efetivamente um financiamento. Daqui para cá nós temos um financiamento. Quando a empresa dá lucro e eu devolvo
para esse investidor 1.950.000 no ano, 1.350.000 no outro, esses 5 milhões que ele colocou é como se eu estivesse devolvendo para ele. Pensa numa aplicação financeira, é mais ou menos assim. Você coloca o dinheiro no banco, ela gera receita financeira e o banco te devolve isso. Não é assim que funciona? O dividendo é basicamente a mesma coisa. Você investiu seu dinheiro na empresa, a empresa deu retorno e você pega o retorno de volta. Então, o financiamento, o aumento de capital, ele é um financiamento e a parte que você devolve para o acionista, ela é uma conta negativa, porque ela está como se você estivesse fazendo um desinvestimento. Não sei se ficou claro isso. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, no ano de X3, qual é o efeito no caixa? É o que eu não gosto de usar esse termo, mas é o que eu reconheci referente a X2. Em X2, eu paguei aquilo que eu utilizei como referência a X1 e assim sucessivamente. Entendeu, Janaína? Então, você vai fechar o seu dividendo agora. Em 2020, a sua empresa deu lucro agora? 2020. Você já fechou lá? Deu lucro? Oi, sim. Deu lucro. Então, vamos lá, deu lucro. Então, o que você vai fazer agora? Você está até perguntando, pagamento ok, porque a contrapartida é banco, mas quando provisiona, na provisão você não vai fazer nada, você não tem que fazer nada, você não tem que demonstrar nada. Porque Mas se eu... Oi? Mas se eu tenho esse valor a pagar no meu fluxo, se eu deixar esse valor a pagar no meu fluxo de caixa, eu preciso ter uma contrapartida. Eu não tenho uma contrapartida ali no meu fluxo de caixa. Então, eu tenho que ajustar ele, ou eu tenho que neutralizar. Porque no caso do pagamento, tudo bem, porque está saindo do banco. Eu vejo a variação ali do banco. Agora, do PL, eu não vejo ali. Eu teria que ajustar lá no lado, lá em cima, acrescentar uma linha. Porque senão não fecha, não zera. Fecha. Por incrível que pareça, fecha. Porque, veja só, se você fez o reconhecimento lá, só o reconhecimento no passivo, tá? Você não vai mexer, você não vai tirar ele de investimento, consequentemente, você não coloca ele lá no operacional. Então, você não tem um aumento no operacional e nem tem uma diminuição no seu financiamento. Então, automaticamente, por incrível que pareça, ele fecha. Eu já fiquei muito indignado com isso, viu, Janaína? Eu já fiz esse teste várias vezes. Mas... Cortou aqui. Oi? Cortou, desculpa, professor. Acho que minha conexão está ruim hoje, está caindo. Tá, não, mas a gente pode depois ver esse exemplo sem pagar, entendeu? Por exemplo, você tem esse valor só pendente no seu balanço a pagar. Não, sim. Porque a gente fica com essa perna em aberto. Eu tenho que ajustar, senão não fecha. Ou eu tenho que neutralizar, que nem eu falei, ou eu teria que fazer um ajuste lá naquela linha de ajuste mesmo, para fechar. A princípio, não precisa, porque esses exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou publicar eles para vocês resolverem, tá? Você está vendo que ele está resolvido ali, mas eu vou publicar para vocês resolverem. Por incrível que pareça. Né? Bate, porque você não tira do PL e nem coloca lá no passivo como operacional. Por quê? Porque ele não afetou caixa e não afetou, como se diz, o resultado. Então, ele não aparece em lugar nenhum. É como uma reserva. Quando você tem lucro ou prejuízo acumulado e constitui uma reserva, como é que você demonstra isso no fluxo de caixa? Não entendi. Vamos lá, você teve lucro, 2020 você teve lucro. Vamos supor que parte desse lucro você vai constituir reserva de lucros. Então você debita capital, lucros ou prejuízos acumulados e credita reserva de lucros, tá? Como é que você mostra essa operação no seu fluxo de caixa? Não mostra no fluxo de caixa. Por quê? Porque não tem efeito nem no caixa nem no resultado, você concorda? Concordo. Então, quando você faz a operação simplesmente de tirar do PL e colocar no passivo, ela também não afeta nem resultado e nem afeta a caixa. Entendeu? Então aí eu não poderia deixar no fluxo de caixa esse valor, certo? Não entendi. Então, não poderia deixar esse saldo no fluxo de caixa. Não, e quando você não coloca, o que você vai colocar agora, por exemplo, em 2020, no seu fluxo de caixa de 2020... é o que saiu do seu caixa referente ao lucro de 2019. Isso, então tá certo. Quando eu falo neutralizar, é isso mesmo. Eu não considerar, entendeu? No fluxo de caixa, esse valor de financiamento. Entendi a expressão neutralizar. Então tá certo. Por exemplo, vamos supor que 2019 deu prejuízo. 2020,
Você não pagou nada, tá? Então você não tem esse reconhecimento. Aí 2020 deu lucro. Você vai pagar em 2021. Então, em 2020, esse valor não aparece. Sim, exatamente. Agora entendi o seu termo neutralizar, tá bom, perfeito. Agora sim, então agora eu concordo com você. Por isso que eu acho que isso não é ajuste. Por quê? Porque você tem que lembrar o seguinte: nós estamos falando de fluxo de caixa. Este item não afetou nem resultado, nem fluxo de caixa. Ele não tem que aparecer, mesmo sendo método indireto. Entendeu? Sim. Entendi, professor. Entendeu? É isso que a auditoria pede para você fazer ou ela pede para você fazer ajuste? Teve um ano que ela, faz um tempo, um outro sócio pediu para fazer um ajuste. É Big Four? Não é. É Tá. uma empresa que mas ela, como ela é auditada, ele pediu para fazer, né? Sim, sim. E aí a gente fez. Só que assim, eu fiz, mas porque ele fez essa solicitação. Nos outros anos, a gente manteve o que a gente entende que não deve fazer, né? Não precisa de ajuste. Aí os outros, hoje, eles aceitam. Mas Que não tem ajuste, tá certo? E é a mesma empresa de auditoria? A mesma empresa, só que são sócios diferentes e cada sócio tem um entendimento, né? Não deveria, né? Uma vez que, embora veja só, eu dei muito treinamento da KPMG, né? E o que eu vejo lá muitas vezes é o seguinte: embora a gente tenha vários sócios, o que acontece? Cada sócio tem um entendimento, mas você tem um entendimento da companhia, tem um entendimento da empresa de auditoria. Então, eu via lá muitas vezes gerente, eu não era funcionário da KPMG, eu dava treinamento lá. Então, eu ouvia muitas vezes, às vezes gerente, às vezes os encarregados lá nos treinamentos falando assim, o entendimento do sócio é tal, mas o entendimento da companhia é tal. Então, a gente tem que seguir o entendimento da companhia. Nesse caso, embora o sócio tenha um entendimento, tem que ser o entendimento da companhia, né? Mas tudo bem, isso aí faz parte. Tá? Então, agora eu entendi quando você quer dizer que você neutraliza, né? Então, para mim ficou claro agora. Está correto, é isso mesmo. Tá? Então, esse de 2020, vamos supor, deu lucro, mas você não pagou, então eu vou usar a sua expressão, você neutraliza, você não vai demonstrar nada, porque você não pagou, não afetou caixa. Agora, em 2021, aí sim você tem a saída mas aí só o que você pagou, né? Porque também tem um detalhe, veja, o caso da Lilian é um pouco diferente. O caso da Lilian, ela vai distribuindo ao longo dos meses. Então, quando chegar em 31 de dezembro, ela vai ter lá na DMPL dela o total que ela pagou mês a mês para esses sócios, para esses acionistas. Então, lá, automaticamente, como foi pago dentro do ano, afetou o caixa dentro do ano. Então, ela precisa efetivamente fazer esse lançamento lá. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Gostei aí do debate, hein? Professor, só para um negócio aqui, para ver se eu não estou viajando. Diga lá. Nesse exemplo aí, quando a gente vai fazer o fluxo de caixa, a primeira coisa que a gente vai olhar é o resultado lá da DRE, que ele vai no ajuste, lá em cima. Não é isso? Ali dentro, você está falando do ano atual, do ano corrente que você está fazendo a comparação. Automaticamente, lá no seu PL, você só vai ter movimentação daquilo que realmente afetou o caixa. Basicamente. Mesmo que seja do ano anterior, então é simples, não tem muito neutralizar, porque se você ir lá em cima, se você já está ajustando, você não precisa fazer nada dentro da variação. É que assim, o que deixou um pouco em dúvida, talvez, tenha sido a expressão que a Janaína utilizou, que é o neutralizar. Depois que ela explicou que eu entendi, aí ficou claro. O neutralizar é não demonstrar, né? Não colocar no fluxo, não é, Janaína? Pelo que eu entendi, foi isso. Então, quando ela diz, vou neutralizar, significa eu não demonstro. E não tem que demonstrar mesmo, porque não afetou caixa, então não tem que aparecer. Ele vai aparecer no momento que tem a saída. Aí, na saída, é perfeito, aí eu preciso demonstrar. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, no ano que está sendo pago, eu tenho que demonstrar o dividendo do ano anterior, se ele está sendo pago no ano seguinte. No caso da Lilian, que paga todo mês, então, quando chegar no fluxo de caixa agora, 31 de dezembro de 2020, lá ela vai ter lá dividendos, o valor esse número que consta aqui, por exemplo, aqui, tá vendo? Dividendos aqui no fluxo de caixa, dentro da atividade de financiamento. Então, esse dividendo que consta aqui como saída, como valor negativo, vai constar aquilo que foi pago no ano, né? Aquilo que foi pago no exercício. Não precisa... não o que vai ser pago no ano seguinte. Então, esse é o
digamos assim, a jogadinha que a gente tem aí em termos de fluxo de caixa. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Certezas? Mais aí? Mais comentários? Fácil, né, pessoal? Fluxo de caixa é fácil, né? Bom, agora é o seguinte, então vamos montar o fluxo, não é, Edu? O Edu já está meio desacursoado ali, né, Edu? Agora vamos montar o fluxo, então, né? Ó, última etapa aqui. Então, quando a gente vai montar o fluxo, o que a gente faz? Pessoal, uma vez que você tem ó, essa classificação aqui, ó, é só montar o fluxo. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui é bem simples, tá, pessoal? Porque aqui a gente não tem ajuste, praticamente não tem nada. É um exemplo inicial, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó. Ah, a gente tem que classificar o passivo também, né? Ah, desculpa, nós já fizemos. Ah, então já está aqui, ó. Tá vendo? Ativo, passivo, aqui, ó, classificado. Muito bem. E aqui a gente, então, faz o seguinte, gente, ó. Fluxo de caixa aqui pelo método indireto. Deixa eu eliminar essa coluna aqui. Ah, tem coisa aqui, peraí. Ó, aqui o fluxo de caixa indireto, pessoal, o que eu fiz? Ó, só para facilitar o nosso exemplo, para a gente poder enxergar. Vocês estão enxergando as duas telas aí, né? Os dois, ó, balanço, né? E fluxo de caixa, ó. Então, o que a gente tem? Esse, como eu disse, esse aqui é mais simples, ele não tem ajuste para ficar um pouquinho mais fácil. Então, olha só, ó. Essas colunas aqui, pessoal, ó, nós estamos falando aqui de balanço e DRE, tá bom? Balanço e DRE. Até vou subir um pouquinho mais aqui, ó. Excluir isso daqui. Bom, fica um pouquinho mais fácil. Então, temos balanço e DRE. Nós fizemos a classificação, agora a montagem aqui do fluxo. Ó. Então, esses itens aqui, nós já sabemos, como nós tínhamos marcado de amarelo lá. Esses itens, eles são, na verdade, o nosso resultado. E aí a gente vai, eu pelo menos monto dessa maneira, tá, pessoal? Eu vou seguindo a sequência do balanço de ativo e passivo. E aí eu vou fazendo a classificação. Então, por exemplo, ó, estoques veículos novos. Então, ó, tá vendo aqui, ó, menos aumento de estoque veículos novos, menos, tá? Menos. Aqui eu poderia mudar o sinal, tá certo? Então é aquilo que a Daiane tinha falado no início, ó. Aqui, tá vendo? Ele tá como negativo aqui, ó. Tá vendo? Então isso facilita um pouquinho. Quem não tem prática, a melhor maneira é essa daqui, tá? Então veja aqui, ó, menos, tá vendo? Ó? Menos. Aí eu tenho, ó, estoque de veículos usados. Então, 71. Pode ver que ele está menos aqui, ó, tá vendo? Se a gente vem aqui, ó, ele está menos, ó, menos 71, menos 26, menos 18. Ó, tudo que está no ativo é menos, tá? Então, a gente tem, ó, menos estoque de peças, 26 mil. Clientes, ele também diminui o meu caixa em 18 mil. Olha só a descrição que está aqui, ó. Aumento de clientes, tá? Só que ele diminui o caixa. Tá? Por quê? Porque, veja, o aumento na conta clientes consumiu caixa. Gente, quando ele consome caixa, ele gera caixa, é o que nós chamamos de pagamento operacional ou recebimento operacional. Esses itens todos aqui, ó, vejam, eles são pagamentos operacionais, porque eles diminuem o nosso caixa. Por outro lado, os passivos, ó, todos eles aumentam. Então, aqui nós temos os recebimentos de caixa. Então, se a gente vem olhar aqui no nosso passivo, ó, então tem lá, operacional, ó, salários e encargos. Então, tá aqui, ó, aumento de salários a pagar, 50 mil. Depois, outras contas a pagar, aumento. Tá aqui, ó, aumento de contas a pagar, e assim sucessivamente. Tá? Aí veja a formulinha aqui, pessoal, ó. Tá vendo? O que eu fiz? Ó, aquele formato da Daiane facilita muito, porque eu não preciso ficar colocando, ó, menos esse, menos esse, menos esse, mais esse, mais esse. Se ele já vem aqui com o sinal trocado, eu somo tudo. Somo tudo, acabou, tá? Quer ver, ó? Ele ficaria assim, ó. Né? Aqui, ó. Eu vou fazer o que a Daiane tinha feito lá, tá bom? Ó, só tô trocando o sinal aqui, tá? Então, isso, para quem vai fazer pela primeira vez, nossa, facilita bastante realmente. É que, didaticamente, eu vou explicando...
Então, aqui, ó, todos eles foram aumentos, certo? Bom, fechou? Ó, só que aí eu tenho que mudar minha fórmula aqui, tá vendo? Tem que mudar minha fórmula. A minha fórmula aqui agora é simplesmente o somatório. Olha lá, ó. Por quê? Por conta do sinal, tá? Então vejam que eu mudei os valores, pessoal. E aí a gente tem aqui o efeito no caixa, se é positivo ou negativo, tá certo? Para fins de demonstração, fica mais fácil você colocar aqui negativo para saber que o aumento de clientes... Tem várias formas de apresentar, tá? Tem gente que coloca aumento de estoque de veículos novos. E aí, ó, ele vem aqui, por exemplo, e só faz assim, ó, aumento de estoque de veículos novos. Então, isso consumiu caixa 354. Eu acho que é assim que você deve fazer, não é, Daiane? Dessa forma, né? Que você deve demonstrar, não é? Nesse modelo. A gente não escreve aumento ou diminuição. Vocês não a gente escrevem? Já consegue, não, a gente já consegue identificar pelo sinal, né? Uhum. Eu sempre... Aí só lá no final, lá no subtotal, tipo, consumiu... Caixa consumido ou caixa gerado. Isso. Eu gosto de colocar essa observação, aumento na conta estoque. Sabe por quê? Porque quando você pensa numa pessoa que é leiga, né, uma pessoa, digamos assim, que não conhece aqui, a pessoa consegue identificar, falar assim, aumentou minha conta estoque, ela vem aqui no balanço e vê que aumentou, entendeu? E isso consumiu caixa. Lógico que vai gerar confusão na cabeça da pessoa, né? Que se a pessoa não entende da contabilidade, vai ser difícil de qualquer jeito. Oi? Como é que é? Desculpa. Bom, isso que eu estou falando aqui, pessoal, é opção, tá? É opção. Então, cada empresa vai fazer de um jeito, tá? Vocês viram que a minha resposta original estava de um jeito e eu estou fazendo como a Daiane falou, tá? Então, vejam, ó, eu tenho aqui os meus 517 mil. Aí eu venho aqui, ó, nos meus investimentos, ó. Tá vendo? Ó, investimentos. Então, eu investi quanto? Aqui, ó, 70, 126... É assim que você faz, né, Daiane? Terrenos, obras civis, investimentos, né? Computadores de uso aqui. Olha aqui a resposta original aqui, pessoal. Ó. Essa daqui, ó, é a resposta original. Se você vem aqui, ó, você vai ver, ele está somando aqui, né? Pode ver que aqui ele está somando, não seria 17, não. Ele está somando, não deveria ser menos aqui. Tá? Bateu isso aqui? É porque você não trocou o sinal ali no passivo. Por isso. Aqui você fala, né? Mas eu tô vendo aqui no final, deveria bater, não tá batendo, parece. Tem alguma coisa errada. Vamos ver, peraí. Bom, mas vamos ver. Então, beleza, 517. Aí nós temos aqui, então, as saídas de cada um deles, tá? Bom, eu vou, pessoal, tirar esse 4 mil daqui, tá certo? E vou fazer a classificação que nós combinamos, não foi? A classificação que nós fizemos. Então, olha só, todos esses itens aqui são investimentos, ó. Então, dá os 360 mil, estou somando, tá? Aqui é o seguinte, ó, eu posso, aí eu não sei como é que vocês costumam fazer, eu posso colocar aqui menos ou mais, posso deixar assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Ali eu tinha mudado o sinal. Eu vou deixar dessa forma, né? Para saber, para ficar padrão, tá? Com o que nós fizemos ali no ativo. Então, estou seguindo aí o formato que a Daiane Farias faz, tá? Eu não costumo fazer isso, pessoal, sou bem sincero, porque eu entendo assim, sou bem sincero com vocês. Como é que eu entendo? A pessoa, quando ela faz fluxo, ou quando ela vai ler o fluxo, quando ela entende, ela tem que entender ali se aquilo é um aumento ou diminuição de caixa, é automático isso, né? O próprio leitor, digamos assim, o usuário, ele tem que saber disso, beleza? Então, pelo menos esse é o meu entendimento. Mas você pega uma pessoa um pouco mais leiga, isso aqui facilita. Então, ó, tem aqui menos 366 mil, tá certo? Que é o somatório. Bom, que mais? Aí a gente tem recursos próprios 280, não é isso? Nós temos financiamento leasing 44, não foi? Ó, desculpa, aqui mesmo está, ó. Então nós temos aqui, ó, o que nós temos de financiamento? 21.819 mais
22,557. Então, é esse mais esse. Dá quanto? 44,376. Que mais a gente tem em financiamento? Os 280 mil. E tem os 4 que nós consideramos aqui, né? Então, vou chamar aqui, ó. Investimentos a pagar. Beleza, 4 mil. Muito bem. Alguém fez um comentário? Então, Janaína, esse aqui não. Esse aqui não tem depreciação, tá? Ele é muito simples. Eu coloquei justamente sem ajuste. Os outros têm. Tá? Essa aqui é só para entender a lógica aí. Eu sei que tem gente aqui que sabe fazer, mas tem gente que ainda tem um pouco de dúvida e gente que nunca fez. Então, estou pegando um modelo bem básico. Esse aqui não tem depreciação. Tá? É só uma, digamos assim, uma questão didática mesmo. Tá? Ó, então lá, pessoal, aí a gente bateu aqui o número, ó, tá vendo? Deixa eu só... Tá? Então tem os 4 mil aqui, a gente chega em 328. Olha só, chegando nos 328 aqui, gente, ó, então o que nós temos? Ó, pode ver, ó, eu chego no meu fluxo de caixa do período de 480. Qual que é a minha disponibilidade inicial? Quando eu olho aqui, ó, no meu balanço ativo e passivo, minha disponibilidade inicial é 0. Qual que é a minha disponibilidade final? 480, 172. Lembra que eu falei que o nosso fluxo tem que dar 480, 172? Ó, tá aqui, ó, 480, 172. Então, disponibilidade 0, saldo de disponibilidade final, 480, 172, tá? Bom, e aí nós temos o seguinte, ó, lucro líquido do exercício 154, temos esses recursos aqui que consumiram caixa, esses recursos que geraram caixa na atividade operacional, temos esses investimentos aqui que consumiram caixa e temos esses financiamentos. Então, a forma de a gente identificar ou analisar isso aqui, a gente poderia falar o seguinte, falar, ó, então, às vezes a gente tem aquela situação, o cara fala assim para você, o seu cliente fala assim, puxa, você está me mostrando um lucro que não teve, que não existiu. Né? Então você vai falar assim para ele, fala, ó, pera um pouquinho, você teve esse lucro representa o resultado da sua operação, é um resultado econômico. Aí aqui, nos outros exercícios, vai entrar ajustes aí, né? Como a Janaína falou. Então, você tem depreciação, você tem amortização, você tem provisões, você tem uma série delas aí. E aí, ó, os aumentos, as variações que nós vamos tendo efetivamente em cada ativo e passivo. Isso significa que o caixa gerado pela operação, ó, o seu lucro foi 154, mas a operação gerou dinheiro para a sua companhia, 517 mil. Desses 517 mil, 366 você investiu, certo? Você investiu. Então, você teria 517 menos 366. Aí você tem o financiamento, que você é recurso próprio, mais um financiamento de terceiro, mais 2 financiamentos de terceiros, o que dá 328. Então, sobrou ainda no seu caixa 480, tá? Ficou claro aí, pessoal? Depois eu vou mostrar o outro método aqui. Ficou claro o modelo, a forma? Márcia, todo mundo? Lilian, Glaucia aí, tudo bem? Alex? Beleza. É assim que vocês fazem lá, né, Daiane? Muito próximo disso, né? Que muda deve ser só um pouquinho, um formatinho ou outro, né? Sim. Legal, fico feliz. Pelo menos eu tô, a Janaína também, pelo menos eu não tô falando besteira aqui para vocês, né, pessoal? Edu, falo besteira aí, o povo me malha aí, né? O povo, né? Enfim. Aí vale o agradecimento, tá, pessoal? Porque, como eu falei para outra turma, vocês estavam lá no dia, agradeci todo mundo, o pessoal, vocês aqui também, bem gabaritados aí, pessoal que conhece, trabalha e acredita aí digamos assim, no potencial da nossa escola aí de negócios, né? E o que me deixa feliz é que se vocês continuam me ligando, primeiro, se vocês continuam participando das aulas, e segundo, continuam me ligando para tirar dúvidas, é porque eu não tenho falado besteira para vocês, né? De alguma maneira isso tem se confirmado lá nas empresas, né? Então isso fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, tá bom? Tá claro então, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês como ficaria isso pelo método direto, esse mesmo fluxo. Então, fizemos toda essa parte do método indireto. Para a gente finalizar, vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, vejam só, ó. Tá? Então, temos aqui, tal. Eu vou publicar isso aqui para vocês, tá? Para vocês poderem acompanhar, verem tudo direitinho.
E aqui, ó, a gente tem o nosso método direto, ó. Então, imagina o seguinte, ó. Olha aqui, pessoal, aqui é um fluxo mesmo, tá? É um fluxo, então, mês a mês, ó. Então, mês de janeiro, se eu fosse pegar o fluxo do mês de janeiro, o que eu tenho, ó? Recebimento de clientes, recebimento, pagamento, salários e encargos, tributos, encargos, ó, terrenos, obras, computadores, recursos próprios, tá vendo? Ó? Então, o que acontece aqui, gente, para que eu possa fazer o fluxo pelo método direto, eu precisaria levar em consideração a movimentação financeira efetiva. Como eu disse a vocês, aquilo que foi efetivamente pago ou efetivamente recebido. Então, como a própria Darlene falou, lá não sei se o dela está fazendo pelo método direto ou pelo método indireto, mas normalmente quando é o sistema que solta, é muito mais fácil ele soltar pelo método direto, né? Então ele vai fazer assim, ele vai pegar tudo que entrou e tudo que saiu, como a gente falou naquela classificação na aula passada, ó, isso aqui é operacional, você vai fazendo a classificação, e ali você vai tendo os fluxos, tá? Só que aí, gente, só entra, lá, a Darlene está falando que é método direto, né? Por conta do próprio sistema, é mais fácil para o sistema utilizar o método direto, porque ele não precisa fazer ajuste, tá? Método direto não tem, basicamente não tem ajuste. Assim, pagou, recebeu, entra no fluxo. Não pagou, não recebeu, ele desconsidera. Então, se eu quiser fazer isso de forma manual, eu precisaria levantar o fluxo de caixa, aquilo que foi pago e recebido mês a mês até chegar no final do ano, o que daria um trabalho enorme. Tem outra forma de fazer? Tem. Eu mostrei para vocês, tem que fazer uma continha. Tem contas a receber, faturamento, contas a pagar, ele vai te dar ali o número que você efetivamente recebeu. Tá? A gente pode até fazer um teste depois. Mas, via de regra, olha só como seria. Aqui nesse exemplo, eu tenho, por exemplo, o fluxo mês a mês. Ó. Então, janeiro, as operações. Fevereiro, março, abril, maio e junho. E o acumulado. Olha só que interessante, pessoal. Vou deixar só na coluna aqui do acumulado. Ó. Vou aumentar um pouquinho. Então, vejam que aqui no acumulado, ó, o que eu tenho? Recebimento de veículos novos, 2.101.000. Olha no meu direto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais para cá. Ó, aumento de estoques de veículos novos, 354. Tá? Mas como é que eu chego nesse número 2.101? Porque aqui é o que você recebeu no exercício. Então, se eu quisesse passar para vocês uma atividade de fluxo de caixa direto, eu precisaria passar essa informação. Falar, ó, no ano foi recebido tanto. Entendeu? Ó, foi recebido aqui de veículos usados 409, 422, foi pago tanto de fornecedor. Olha que interessante aqui, ó. Enquanto lá, esses itens aqui, eles estão lá no fluxo de caixa direto, eles estão sendo mostrados como saída de caixa, ó, tá vendo? Ó? Esses três aqui, ó, saída de caixa. Enquanto que aqui nós temos eles como entrada de caixa. Veja aqui a parte do passivo, ó. Então, parte do passivo. E outra coisa, né? A parte do resultado, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então, ó, pagamento, fornecedores e peças. Então, os pagamentos e a parte dos resultados. Então, efetivamente, o que eu paguei de salário, o que eu tive de outras despesas, o que eu tive de tributos, o que eu tive de encargos, o que efetivamente foi pago no operacional. Consequentemente, ó, veja que eu chego nos mesmos 517 aqui no operacional. Tá? Por isso que eu acho muito legal o fluxo de caixa, porque você faz de duas formas, você tem duas maneiras de apresentar, mas o resultado é exatamente o mesmo. Veja aqui, ó, né? Aqui a gente tem aí os financiamentos, desculpa, os investimentos, que ele vai ser exatamente igual esses investimentos aqui, ok? E depois a gente tem aqui a parte aqui como eu diria, do financiamento, ó, 280 e o 44. Tá vendo? Ó, 280 e o 44. Ó, tá vendo esse 4 aqui? Olha como ele está demonstrado aqui, ó, no método direto. Ó, então vamos lá, vou abrir aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Ó, ele pagou 5, 4, 4, 4, sobrou 17. Então vejam que no método direto eu não vou ter aquela conta daquele passivo, porque em tese eu não paguei. O que eu paguei foi os 17. Então o que aparece é o meu investimento líquido de 17. Tá? Ó, chego nos mesmos 480,172. Tá?
Então, vejam que, pessoal, a lógica das duas demonstrações, ela muda, tá? Porque aqui vai entrar efetivamente aquilo que é pago e efetivamente aquilo que é recebido, ok? Então, já deu para perceber que se eu fosse passar uma atividade dessa daqui para vocês, eu teria que passar muitas informações, tá? E pela experiência, o pessoal não consegue resolver, por mais simples que seja. Não por incompetência, não, é por conta do trabalho mesmo. Dá muito trabalho para montar, né? Precisaria organizar muitas informações. Bom, pessoal, a princípio é isso aí. Dúvidas em termos de fluxo de caixa? Certezas? Professor, é que nesse exemplo aí, ele No não método tinha direto? bastante coisa. Não, do indireto, na verdade. Não tinha bastante coisa que a gente acaba vendo no dia a dia, pelo menos eu vejo, que é partes relacionadas, a Isso. parte de impostos, né? O IRCS, que a gente tem que abrir também um pouquinho, por causa dos pagamentos, das provisões, que não devem ser considerados. Então, Porque não sei, isso aí é uma coisa comum, acho que quase que todo mundo tem nas isso. empresas. Como é que vai funcionar agora, Alex? Eu tenho mais 3 exercícios para a gente fazer, tá? 3 atividades. Eu tenho acho que uns 4 exercícios. E você viu que esses que eu tenho, eles são mais completos. E aí, efetivamente, ele entra em todas essas contas. Então, esse aqui, por exemplo, que eu estava até mostrando como vocês. Então, olha só, ó, eu posso passar esse aqui, gente, para a gente resolver, tá? Porque aqui a gente já tem 3 exercícios, ó, tem bancos, duplicatas, ó. Só que tem umas contas aqui que estão classificadas de forma indevida. Acho que era melhor eu organizar melhor isso aqui, né? Ó, a PCLD aqui, esses números são reais, tá, gente? Só que você vê que ele está ainda classificado da maneira antiga aqui, ó, PCLD. Não, esse aqui está certo, é duplicata descontada, tá vendo? Ele deveria estar lá no passivo. Então a gente tem vários estoques, ó, tem perda aqui, reconhecimento de perda. Aqui a gente tem, Cres Eletrobras, mútuo de coligada, que são as partes relacionadas, né? Aqui a gente tem, ó, perda, tem depreciação, amortização, tá? Então tem dos 3. Aí a gente tem no passivo, a gente tem empréstimos, financiamentos, ó, os dividendos a pagar que a gente discutiu, ó, imposto de renda, contribuição social, mútuo, também partes, ó, contingência, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, aqui a gente tem a DRE dos 3 exercícios, a gente tem a DMPL do exercício 3 e, claro, eu vou passar para vocês sem o fluxo de caixa, tá? Então aqui, quem falou? Então, até um fluxo no Contimatic. Fabiano, então, tenta montar lá, Fabiano, você vai sofrer e não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir. Por quê? Se você acessar o Contimatic, na hora que você classifica uma conta, veja, ele tem que ser operacional, investimento ou financiamento. E lá você tem uma série de outras classificações que não dizem não tem a menor relação com isso que a gente viu aqui. Entendeu? Quer ver? Ó, até vamos mostrar isso aí, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui enquanto ele abre, tá? Mas você entendeu, Alex? É isso que você estava falando, né? Que você tem operações aí que você tem no dia a dia e que a gente não estava, que eu não apliquei nesse exercício, não é? Então, este exercício aqui, por exemplo, a gente tem vários detalhes, tá? Então, assim, aqui a gente tem três exercícios, tá, gente? Eu vou fazer uns ajustezinhos nele, vou publicar eles para vocês, tá bom? E aí, nós teremos aula na quinta-feira, hein, pessoal? Eu esqueci de publicar o calendário, né? Eu vou publicar para vocês lá, nós temos aula na quinta-feira agora. Eu vou publicar no site, tá, Daiane? Eu vou fazer isso hoje, preciso anotar, senão eu esqueço. Terminando a aula aqui, eu já vou publicar, senão eu esqueço, tá? Lembre-se que é uma previsão, tá? Não, é quinta-feira, tem que ser quinta, né? Era quinta-feira. A não ser que vocês queiram mudar, pessoal. Vocês querem mudar o dia aí? Embora essa semana eu não posso. Segunda, terça e quarta eu tenho treinamento à noite. Mas normalmente, Márcia, são as quintas-feiras. Alguém quer... você não pode ir na quinta, é isso? Bom, enquanto a Márcia escreve ali, é o seguinte.
Não, não tem problema, Márcio, pode ficar tranquila, tá? O que acontece, ó, então eu vou publicar esse exercício para vocês, você vê que são 3 fluxos, então na próxima quinta a gente resolve esses fluxos, tá? Ele tá mais completo, ele tem mais coisas aí para a gente fazer, tá bom? Então você vai ter aí, vou pedir para vocês montarem 3 fluxos, ok? Que mais? Era isso aí, a questão da aula, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Bom, né? Mas é isso aí, são essas operações, né, Alex, que você tinha comentado aí, que tem nesse fluxo aí, né? Isso. Legal, você vê que esse aqui é um pouquinho mais completo, esse que eu vou passar para vocês. Eu vou ver se eu passo 1 ou 2 aí, se der tempo a gente resolve, senão depois eu publico a resposta para vocês, tá? Acho que eu vou publicar uns 2. Vou publicar esse aqui como exemplo, tá bom? E vou publicar outros 2 para vocês fazerem. Esse que eu já mostrei e tem um outro aí que a gente vai... Se der tempo, a gente faz. Vamos resolver primeiro esse aqui, que são 2 fluxos, na verdade, e aí a gente faz o outro, tá bom? Muito bem, pessoal. A princípio, em termos de fluxo de caixa, é isso aí. Vocês têm dúvida ou não? Aí o Fabiano vai montar lá no sistema da Contimatic. Tenta montar lá, Fabiano. E se você quiser na semana, você me manda aí mensagem, a gente entra e aí eu te mostro. Por exemplo, dou um exemplo. Aí você tem lá o controle remoto lá, não tem? Você acessa a minha máquina e você vai lá no meu sistema e você vai ver a classificação. E aí a gente conversa, né? E você vê lá, eu tentei ligar aqui agora, mas o meu servidor está desligado. Queria mostrar para vocês como é que é essa questão do sistema. Mas vamos fazer um teste, Fabiano, que se funcionar, ficaria legal. Tá? Muito bem. Gente, dúvidas de fluxo de caixa, não? Certezas? Estão meio cansados aí, hein, pessoal? Fala, Edu, tá cansado hoje, hein? Muita informação, não? Ô, professor, acho que tem que fazer esses exemplos aí, para treinar. Tem que fazer. Assim, assistindo é mais difícil. Tem que fazer, realmente tem que treinar. Mas vamos lá, eu vou publicar isso para vocês aí e a gente vai resolver, tá bom? Nem que a gente leve mais 1 ou 2 aulas resolvendo, mas esse digamos, uma atividade que tem que ser feita porque é muito... Eu vou ser sincero com vocês, pessoal, tem muita gente que trabalha na área que não sabe fazer fluxo de caixa, muita gente, não é pouco não, tá? Então eu vou publicar isso, a gente vai fazer. Agora, gente, o seguinte, vocês querem aí, nós temos mais meia hora, vocês querem já iniciar o próximo tópico? Eu ia falar de CPC 25, provisões, passivos, ativos contingentes. Acho que em termos de fluxo, acho que já está sossegado. Professor, eu me considero como não sei montar fluxo de caixa, não. Eu me considero como não sei. Como não sabe? Humilde em dizer, eu sou humilde em dizer. Eu monto ali, mas afirmar isso é isso aqui mesmo. Não, em termos de fluxo, o que eu posso dizer, Alex, é o seguinte. Claro, a gente apanha, tá? A gente apanha. Eu já fiz fluxo de cliente aqui. Fluxo simples, cara. Fluxo bem fácil. E teve um dia que eu fiquei horas aí tentando achar uma diferença que era uma coisa muito básica, muito básica. Depois que eu achei o problema, o meu caixa não batia de jeito nenhum. E tinha, 10 contas, 15 contas, não passava disso, eu não conseguia achar. Tinha uma classificação de valor justo, eu tinha classificado aquele negócio errado e não conseguia identificar. Então, isso acontece com a gente. E vou te falar, viu, Alex? Olha só, se eu falar que eu sei, sou sabedor... Não, eu sei a técnica, sei montar. Por que eu digo isso? Porque, veja só, se eu for montar um fluxo lá com você, com a Daiane, com a Patrícia, talvez eu tenha dificuldade. Por quê? Por conta da operação. Tá? Então, se eu for montar, talvez, lá com a Darlene, na indústria que ela trabalha, talvez você tenha algumas operações que são muito específicas que a gente acaba se perdendo. Mas é o que eu sempre digo, se você sabe a técnica... Se você sabe como montar, então, a princípio, você sabe fazer. O que acontece você vai fazer um fluxo de caixa num banco, meu amigo, aí é totalmente diferente, porque as operações são todas diferentes. Agora, seja numa indústria, numa prestadora de serviço ou num comércio, você sabe diferenciar o que é estoque, né? O que é uma atividade lá operacional, é um pouco mais fácil.
Claro, para banco isso já muda, para uma financeira isso já muda. Mas uma vez que pegou a técnica, cara, aí é detalhe. Detalhe do tipo, como a Janaína estava falando, como é que eu classifico isso? Como é que eu classifico os impostos? E outra, até vou dar um exemplo da sua própria empresa. A Daiane me fez uma consulta outro dia de fluxo de caixa. Eu respondi para ela e aí eu perguntei na aula passada. Vocês lembram? Eu falei, e aí, você seguiu o que eu falei? Ela respondeu para mim, até deu risada. Falou, não, a gente fez o que a empresa costuma fazer. Ou seja, é uma questão de entendimento. Tá? Eu nem me lembro já mais qual foi a pergunta da Daiane, mas eu lembro que eu lembro que eu tinha respondido para ela que aquilo não era exatamente a melhor maneira, mas a sua empresa lá preferiu fazer da forma como vem fazendo. Muitas vezes isso acontece até por conta da auditoria, como a Janaína falou. Falou, então a gente fazia isso porque o entendimento do sócio era aquele. Você vê que ela falou, eu fiz porque o sócio da auditoria pediu, embora eu não concorde. Muitas vezes, quando você tem auditoria independente, isso acontece com muita frequência. Porque se você bater de frente com o auditor, embora muitas vezes você esteja certo, se o cara achar que não, ele pode dar uma ressalva num negócio que é simples. Né? Ele pode fazer ali um ponto de observação, e aí o seu relatório de auditoria, já pensou? Pensou a Janaína que assina o balanço lá, que é responsável por isso, chega para o sócio, para o gerente da empresa, para o diretor da empresa dela, presidente, para o CEO, vai falar assim, mas o cara deu uma ressalva porque você não aceitou? Como assim? Né? Não dá, não tem muito sentido isso. Mas pessoal, vou ser bem sincero, fiquei bastante feliz, porque assim, a Daiane já assistiu essa aula, né, Daiane, da outra turma, não foi? Eu lembro que você tinha comentado que você estava assistindo lá no vídeo. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, que nesta aula aqui, eu consegui detalhar mais o fluxo do que naquela aula. Não sei qual que é a sua impressão. Fala aqui? A de hoje. Sim. Né? Eu acho que eu consegui detalhar mais do que na primeira aula que a gente viu de fluxo. Né? Então, no site, por exemplo, vai ter 2 aulas de fluxo. Vai ter essa daqui e a anterior. Né? Mas eu acho que foi bem detalhado. Acho que nós tivemos uma boa discussão. Professor, pode falar. Para fluxo de caixa consolidado, o que haveria de mudança? A técnica é a mesma. Basicamente, a técnica é a mesma. O que muda é que assim, você não... porque, olha só, primeiro você tem, digamos assim, a técnica da consolidação, tá certo? Então, ali você vai fazer as eliminações. Uma vez feitas essas eliminações, então você não tem duplicidade de caixa. E aí, na hora que você pega lá o fluxo de caixa, você vai pegar ativos e passivos consolidados e resultado, você vai montar o fluxo teoricamente, da mesma maneira que você fez da controladora. Então, em termos de técnica, você não tem alteração, você não tem mudança. Não é? Eu não sei, lá vocês têm consolidado, né? Eu não sei se são vocês mesmos que fazem... Um monte. Oi? Um monte. Desculpa, não entendi. Tem um monte. Então, tem várias, não é? Então, vocês fazem o consolidado, não fazem? E pergunto, a técnica é diferente? Vocês usam? A princípio não deveria ser. É a mesma coisa que É a tinha mesma controlada. coisa, assim. Eu só queria saber se tinha algum detalhe a mais aí. Não. Pra ver se eu não estou aplicando uma coisa diferente. Não, só a parte da eliminação, né? Oi? Só a parte da eliminação, que você tem que tomar cuidado. Isso, é isso que eu ia falar, exatamente isso. Então, assim, a diferença está no momento da consolidação. Uma vez que você tem o balanço consolidado, aí você monta o fluxo a partir daqueles números que estão consolidados. Aí você não tem mudança na técnica, a técnica é a mesma. O que às vezes é engraçado quando você tem, é interessante, né? Quando você tem um consolidado, se você tem uma participação lá fora, ou dependendo dos ajustes que são feitos, o que ocorre? Às vezes você tem, por exemplo, um fluxo de caixa X num determinado, na controladora, por exemplo, ou numa determinada coligada, tal, digamos assim, no balanço individual, mas na hora que você leva para o consolidado, que você consolidou, então aquele fluxo muda totalmente. Isso acontece, tá? Mas isso é por conta da técnica, né? É interessante quando a gente observa isso, porque você vê as diferenças do patrimônio individual e do patrimônio em conjunto. Então, quando você vê ali, quando você tem seu patrimônio, quando você é solteiro é um, seu patrimônio quando você é casado é outro, tá certo? Não é, Daiane? Porque quando você é solteiro é seu, quando você é casado não é mais nada seu, você não tem mais nada, é tudo da esposa, não é?
Diga, Daí, você ia falar, eu te cortei. Não ia falar nada, não. Mas não é assim que funciona? Quando a gente... Sim, não. Quando a gente está solteiro, né, Edu? É nosso, homem, é nosso. Quando a gente casa, já era, não é mais nada nosso, né? Passa a ser tudo da mulher e principalmente do filho, né? Tô brincando aqui, mas... Professor, no namoro mais avançado já tem um pouco que ela acha que é dela também. No namoro mais avançado. Não é só... Muita gente, pessoal, tem que tomar muito cuidado, né? Eu sempre É falo... uso capião. Sabe o que acontece? A Daiane tá dando risada ali. Porque às vezes acontece o seguinte, né? Você tá namorando já há um certo tempo, tá? E aí, às vezes, a pessoa vai morar junto, tal, tá namorando, você já tem os seus bens e a outra pessoa tem os bens dela. E você não casa, simplesmente mora junto. Você não casa nem no civil, não faz aquele documento de união estável, não faz nada, simplesmente vai morar junto. Isso é um problema enorme, pessoal, enorme para ambas as partes. Por quê? O patrimônio que você tem antes e o patrimônio que você tem depois é difícil separar. Então, vamos supor que numa separação, ainda mais se houver mágoa de um lado ou do outro, a pessoa vai lá, ela entra na justiça e quer metade de tudo que você tem. Aí você fala, mas esse apartamento eu já tinha antes. Como é que você comprova? Mas a gente... Olha lá, ó, exato, a Janaína está falando, ó, hoje namoro de uma semana já é avançado, depois de um mês já está morando junto. Imagina, aí o Edu tá lá namorando um mês, aí já tem foto junto com a namorada, escova de dente junto já a conta de celular já é junto, fez isso, união estável, ainda que não more na mesma casa, tá? O conceito de união estável é você viver de forma... viver, ainda que não é casado, como se casado fosse perante a sociedade. Então, depois ela pega 2, 3 amigas, ou o cara pega 2, 3 amigos, vai lá e comprova, Janaína, já era, né? Já era. União estável e tem que dividir os bens. Isso é que é o pior, né? Então, tem que casar e ter a data certinha. Tributo, lucro... Exatamente. Difícil, né? É difícil. Tô falando isso, pessoal, não é... A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes, exatamente como a Glaucio falou, aí só descasca o abacaxi. O problema é o seguinte, pessoal, quando você encontra uma pessoa bacana que realmente quer fazer o seu patrimônio crescer, né, que vai ser abençoado por Deus, ótimo. O problema é quando você encontra uma pessoa que quer se aproveitar de você ou daquilo que você tem, seja homem ou seja mulher. Isso... Claro que muita gente fica falando que é só mulher que faz isso, mas não é não. Tem homem e mulher. Os caras, as pessoas hoje em dia são muito complicadas nesse aspecto. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que orar bastante para quem é cristão aí, tem que estar orando o tempo todo, porque se você não orar, meu amigo, né, é difícil. Deus, a gente tem que estar caminhando com Deus, a gente tem que ser obediente a Deus. Essa semana eu fiz uma aula com os meus alunos na quinta-feira, que essa semana não vai dar, né? Porque a gente vai ter aula. Eu vou ver se eu mudo o dia com eles, talvez para sexta. Aliás, pessoal, fica o convite aqui para quem quiser, tá? Exatamente, muito jejum e oração, é isso mesmo. Para quem quiser, pessoal, eu faço um estudo com os alunos da graduação. A gente faz uma reunião para falar da palavra toda quinta-feira, tá? Essa quinta agora não vai ter, porque nós vamos ter aula. Segunda, terça e quarta eu tenho treinamento lá na Contimatic, viu, Fabiano? Vou ter treinamento lá. E o treinamento vai ser daqui. Por conta da pandemia, eu vou falar sobre analista contábil, né? E aí, eu vou combinar com eles na sexta-feira. Só nessa semana que a gente vai ter aula. E toda quinta, pessoal, a gente se reúne, a gente voltou agora e a gente fala da palavra. Então, quem quiser, me manda uma mensagem lá, pode mandar no grupo, se quiser, eu mando o link. A gente fala meia hora, 40 minutos, todo mundo fala, discute. A gente não prega nenhum tipo digamos, de placa de igreja, a gente fala da palavra de Deus. Nessa semana, nessa quinta que passou, a gente falou sobre obediência. E aí eu falo, as pessoas que quiser falar, pode falar também, né? Eu falei sobre obediência quando Deus disse que nenhuma pessoa acima de 20 anos, na verdade eu falei sobre o capítulo 14 do livro de Números, que pessoas acima de 20 anos, nenhuma delas, com exceção de Caleb e Josué, entrariam na terra prometida, né? Deus foi muito enfático.
E ali ele está falando da obediência. Então, fica o convite, pessoal. Quem quiser participar, me avisa, eu mando o link, tá? A gente fala, é meia hora, 40 minutos, mais ou menos. E assim, a gente fala da palavra, é bem interessante. A gente, na verdade, acaba só eu falando, né? Porque o pessoal não quer muito falar, mas a Daiane Farias aí, que parece que ela é cristã, o Edu e outras pessoas, se quiserem, tiverem tempo, o convite está feito. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, fluxo de caixa... Pode falar. Só uma licença aqui. Essa palestra que você vai dar aí, esse treinamento na Pontimac sobre analista, como que vai se dar aí? Porque dependendo, eu tento conseguir quem tem um Pontimac aí para eu me envolver nessa ideia aí. Assim, eu vou falar de analista contábil, então eu falo um pouco da profissão, o que é, como é, e falo algumas das coisas que a gente está discutindo aqui, tá? O legal, Alex, é que assim, é claro que o nível do pessoal, muitas vezes, é um pouco diferente do de vocês aqui. Por quê? Lá você tem muito auxiliar, muito assistente e tal, né? Pessoal que quer chegar, mas é interessante. E lá, cara, eu meto a boca, assim, né? Quem já fez aí, não sei se o Eduardo já fez, a gente acaba entrando em alguns assuntos de fechamento de balanço, de lançamento contábil do dia a dia, e aí eu acabo viajando um pouco mais e falando, e desculpa a expressão, metendo pau em algumas coisas que eu acho um verdadeiro absurdo, porque surge perguntas nesse sentido, né? Quem é cliente da Contimatic, você pode fazer a inscrição direto no site. Quem não é, eu não sei se dá para assistir pelo YouTube, né? Me faz o seguinte, me manda, Alex, uma mensagem na segunda-feira, pela manhã, no WhatsApp, aí eu vejo como é que vai ser, eu falo com a menina lá, e com o Maurício, que é meu xará, falo com ele que coordena aí essa parte hoje do treinamento, junto com a Amanda, né? E aí eu vejo, se não for livre, que eu acho que não precisa ser cliente, mas se você não for, você me avisa, aí eu tento ver, normalmente eu posso levar 1, 2 convidados, pessoal, quem quiser, aí eu passo o nome de vocês, eles mandam um link lá para vocês, para 1, 2, até 3 pessoas, acho que dá para colocar, quem tiver interesse me avisa. Sim. Mas me manda na segunda pela manhã, porque aí eu lembro e dá tempo de falar com a menina lá. Tá bom? E aí, quem quiser também participar dessa reunião, é bem legal, tá, pessoal? Uma reunião bacana que a gente fala da palavra aí. É um estudo, para quem quiser, não tem placa de igreja, nem nada disso, né? E a ideia é falar da palavra. Então, quem quiser também está convidado, tá bom? Essa semana provavelmente vai ser na sexta-feira. Eu vou ver se eles podem. Normalmente podem, eu vou ver se a gente faz na sexta-feira. Tá bom? Embora sexta que vem aqui em São Paulo vai ser feriado, mas a gente discute isso daí. Bom, pessoal, algo mais sobre fluxo? Não? Não? Tranquilo? Beleza. Nós temos 18 minutos. Vocês querem começar a falar sobre o CPC 25 ou vocês querem deixar para a próxima aula? Vocês é que definem. O Edu já está falando ali. Pode ser para a próxima. Para a próxima? Tá bom. Muito assunto, né, pessoal? Legal. Então, tá bom, pessoal. Então, próxima aula, veja, eu vou publicar essa semana pelo menos um exercício de mobilizado, aquelas questões. Acho que a gente já tem de fluxo de caixa também, vocês já podem resolver, né? Darlene, eu vou fazer isso assim que terminar a aula aqui. Se eu não fizer isso hoje, ainda mais tarde, que eu vou ter que dar uma saidinha, mas ainda hoje eu faço. Professor, a correção dos 3 que você vai passar é essa semana? Não. Primeiro nós vamos resolver, tá, Edu? Tá. Depois eu publico resolvido. Então, mas a fazer é essa semana. Né? Eu vou publicar entre hoje e amanhã no máximo. Tá bom. Para vocês fazerem essa semana para a gente resolver na quinta. Tá bom, quinta-feira. Aí eu vou mandar para vocês, pessoal, em Excel aberto, tá? Porque assim vocês podem preencher no próprio Excel, vocês não precisam montar tudo de novo. Tá? Então, vou fazer isso hoje sem falta. E o cronograma de aulas também. Perfeito? Tá bom, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou subir as aulas também agora à tarde. Agora à tarde eu vou para casa, vou trabalhar de lá, vou fazer tudo isso. Vou subir as aulas, vou fazer essas publicações para vocês. Vou publicar mais uma atividade, né, do que desembestou agora, vai mais uma de mobilizado aí, para a gente poder falar, pelo menos esse final de semana deve subir 2. E depois ainda outra atividade. Tá bom, gente? Então, agradeço a vocês, fiquem com Deus, bom fim de semana, né? E que a gente tenha uma boa semana. Fiquem em casa, se cuidem aí. Tá bom, pessoal?